Então vamos para o nosso excelência emocional. Hoje, teoria, essa comunicação eficaz. Semana passada foi bons relacionamentos, aqui comunicação eficaz, eficiente. Algumas pessoas usam alguns termos como comunicação não violenta, são termos um pouco diferentes para expressar a mesma ideia. Quando eu comunico bem, o resultado da minha vida melhora muito, muito, muito comparativamente se eu não estou comunicando bem. Porque muitos desentendimentos, é, muitos erros, é uma questão de comunicação. Uma vez eu fiz um treinamento de comunicação e o exercício era um grupo recebia uma, uma orientação de alguma coisa que precisava fazer. E aí precisava orientar o outro grupo, só por escrito, né? E era geralmente uma coisa que era mais. Para! Não. É, que era uma coisa assim que era mais complexa. E não, né? Quando você vai passar as informações, é difícil você ser eficiente. Quando é uma coisa simples, vai lá e coloque, pregue lá na porta esse prego. Né? Quer dizer, uma orientação relativamente simples. Mas quando é um pouco mais complexo, é muito frequente a pessoa não ter entendido. E quando ela não entende, é, especialmente quando ela não entende, mas acredita que entendeu. Daí ela vai e faz de uma maneira equivocada. E a gente é a mesma coisa, às vezes a gente acredita que entendeu e não entendeu. E aí, isso dá erro assim, tanto de desentendimento. Como é que você faz? Eu falei para você fazer. Eu falei para você fazer isso. E aí você diz, mas eu fiz isso que você me pediu. E dá erro de resultado, né? Você pede para a pessoa fazer uma determinada tarefa, vai lá e compra esses ingredientes que eu quero fazer esse prato. A pessoa compra outros, né? Não sai. Portanto, uma coisa que precisa investir muito, muito, muito é em comunicação. E aí, na aula passada, de bons relacionamentos, grande parte dos bons relacionamentos é uma boa comunicação. Uma boa comunicação quando você tem que comunicar uma tarefa para a pessoa fazer, uma boa comunicação quando você tem que entender uma tarefa que você tem que fazer, uma boa comunicação quando você tem que conversar com uma pessoa querida, uma coisa difícil. Sabe, quando você tem um problema, quando tem uma questão ali que está difícil de resolver, se você consegue comunicar eficientemente, o custo é muito mais baixo. E às vezes, uma coisa que mal comunicado gera uma briga, bem comunicado gera uma solução. E o que a gente precisa para uma vida emocional saudável é menos conflito e mais soluções produtivas. Produtivas assim, que contempla a minha necessidade e contempla a necessidade da pessoa. Então, um dos primeiros elementos de uma boa comunicação, a pessoa entendeu ou no outro lado, será que eu entendi? Então, como certificar-se que a pessoa entendeu a mensagem? Isso vale para os dois lados. Quando uma pessoa pede para você alguma coisa, aí você diz: deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu pegue esse balde, que eu encha de água e que eu coloque naquela planta lá, assim, assim, assado. É isso que você quer? A pessoa diz, sim. Então, uma maneira de eu me certificar é isso. Eu digo, eu pergunto, né? Digo o que para a pessoa o que eu entendi. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver como a comunicação é falha.
E quando a pessoa entendeu, para você certificar que a pessoa entendeu, é bom, só para a gente não cometer erros, né? É, fala para mim o que que você entendeu da comunicação. Isso às vezes é delicado, porque é comum, se a pessoa tem uma autoestima baixa, ela diz assim, mas você acha que eu sou burro? Você acha que eu não entendi? Ah? Então, quando você vai se certificar se a pessoa entendeu, você tem que, lembra né, da aula passada, né, dos bons relacionamentos, você tem que entender quem é essa pessoa. Se ela é um engenheirão, é fácil, né? Não, você quer que eu faça isso, né? Sim, é perfeito. E aí, se é uma pessoa que é mais delicada, uma pessoa que é mais melindrosa, você pode ir com alguma ideia assim do tipo, ah, a gente evita muitos erros quando a comunicação é boa. Eu não sei se eu consegui transmitir a minha ideia para você, né? Você me fala o que você entendeu para ver se eu consegui transmitir. Você percebe? Então você coloca a culpa em você. Não, eu que sou o cabeçudo, sabe? Eu que sou cabeçudo. Eu acho que eu não sei, eu tenho dúvida se eu fui eficiente em transmitir o que eu quero. Então, você percebe que só nesse detalhe, me fala aí o que que eu disse para você, qual que, sabe, né? Ah, eu não sei se eu fui eficiente. Eu não sei se eu consegui me comunicar direito. Me fala o que você entendeu para ver se eu consegui me comunicar. Então, quando você começa a trazer essas ideias para a comunicação, né, fica muito mais fácil, a pessoa fica tranquila. Então, aí, eu entendi o que o outro quis dizer, né? Como saber? É fazer o processo inverso, né? Deixa eu ver se eu entendi o que você. Sempre trazendo. Porque, Pri, uma das coisas muito, muito relevantes no emocional é assim: quem tem mais comanda. Quem tem. Então, quando você diz, né, será que eu entendi? Será que eu comuniquei? Né? Você está num patamar mais elaborado de consciência. Você está pensando em preservar a outra pessoa, né? Então você chama a responsabilidade para você e você quer um resultado bom. Tanto é para se conferir se a pessoa. Imagina que a pessoa pede uma coisa para a gente faz, não faz exatamente aquilo que a pessoa. Você está disposto a agradar a pessoa. Você está disposto a fazer aquilo que a pessoa quer que você faça. E aí você faz de um jeito que a pessoa não agrada. Então você trabalhou, você fez ali e aquilo que você queria, estou fazendo aquilo para a pessoa. Deixa eu fazer esse favor, deixa eu agradar. Uma pessoa querida, uma pessoa amada. E aí você não agrada. Ninguém ganhou. Você perdeu tempo, você perdeu o trabalho e ela, você não faz o que eu peço. Sempre que eu peço alguma coisa, você não faz. Você já ouviu essas histórias, né? Assim, ou parecida, né? Você não lembra dessas coisas. Você, sabe? Então, essas coisas que você vai modificando. E aí tem que é mais ou menos essa ideia, que é a linguagem da conciliação e a linguagem do conflito. Quando eu quero uma boa comunicação, eu vou para a linguagem da conciliação. O que é a linguagem do conflito? É uma linguagem acusativa, numa versão bem chula. Seu burro, eu mandei você fazer isso, você fez essa cagada, sabe? Ou, né, numa versão um pouco mais elaborada. Você não entendeu o que eu queria. Olha só, eu pedi para você fazer uma coisa, você faz outra. Né? Essa é uma linguagem acusativa. A mesma coisa, né?
numa linguagem de conciliação, né? Em vez de conflito, conciliação. Será isso que você fez, né? Eu fiquei, isso me chateou. É, mas não foi, culpa sua. Eu fiquei chateado. Então, você não está dizendo que a pessoa fez a coisa errada. Eu pedi para você fazer isso e você não fez, você nunca faz aquilo que eu peço para você, né? Outra maneira, quando você faz isso, me chateia. Então, eu não estou dizendo que a pessoa está fazendo a coisa errada, que ela não faz o que eu peço. Eu estou dizendo que me chateia, que me entristece. Ah, quando você faz desse jeito, eu não me sinto bem. A pessoa, aí a pessoa, quando eu digo, você, você faz desse jeito de propósito, só para que eu não me sinta bem. Você faz de propósito. Você quer me magoar, você quer me machucar. Ah, não. Fez desse jeito, eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem. Então você abre um espaço ali, não quer dizer que a pessoa vai parar de fazer porque você disse, mas você não está dizendo que ela está fazendo de propósito para agredir ou para machucar. Isso abre um espaço para a pessoa pensar, ou abre um espaço para o diálogo. Você sabe que se você fizesse desse outro jeito, eu ficaria muito feliz, ficaria agradecido de você fazer só porque me faz bem. Tipo, tá bom, faço errado, mas só para me fazer bem, entendeu? A ideia. E aí, às vezes, a pessoa, tá bom, eu vou fazer de um jeito pior, só para agradar, porque eu gosto. Na opinião dela, às vezes é uma maneira diferente de fazer, né? Por exemplo, ó, a Thaís tem uma forma que eu acho muito ruim, para mim é muito ruim. Ela gosta, o que eu já falei aqui, ela gosta de refazer as coisas, né? Eu digo, não, vamos fazer coisas diferentes. Tanta coisa para a gente fazer, isso a gente já fez. Mas não ficou tão bom. Se a gente não tiver mais nada para fazer, vamos fazer de novo. A gente vê outra coisa que a gente não fez, vamos fazer essa outra coisa primeiro, né? Mas ela pensa diferente. Tá certo ou errado? Não. São maneiras diferentes de pensar. De uma coisa dessa, não dá para dizer que um é certo e outro é errado. Então, às vezes, eu faço de novo para agradá-la. Foi hoje. Ela tirou um espelho pintou a casa lá, né? Ela tirou um espelho do banheiro para pôr outro. Ela já tinha modificado esse espelho umas três, o outro, né, umas três ou quatro vezes, né? Muda um pouquinho para cima, muda um pouquinho para baixo, um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda, né? Aí tinha que pregar um parafuso. Eu digo, por que tirar um espelho que está funcionando, que está bom, para pôr outro? E aí eu tenho o que que eu vou fazer com aquele espelho que eu vou ter que me desfazer? Espelho bom. Só que um é quadrado, outro é redondo. Um é quadrado sem moldura, outro é quadrado com moldura. Sabe? Mas fui lá e fiz. Fui lá e fiz. Não concordo com isso, mas fiz para agradar. É uma pessoa que eu gosto. Então, muitas coisas eu faço para agradar. Não que eu concordo. A linguagem da conciliação e do conflito é isso. Às vezes você pede para a pessoa porque você diz que aquilo não faz bem para você. E aí, às vezes, a pessoa muda para agradar. Não é que ela concorda com você. Não é que ela mudou o jeito de pensar. Ela quer agradar. Ela quer ser, né, como a gente faz, quantas coisas a gente faz para agradar as pessoas que a gente ama, né? Claro que a gente não faz tudo, não, mas muita coisa. E aí a maneira de você pedir isso, quando você quer que a pessoa faça alguma coisa para você, é você dizer
que aquilo não faz bem. Não é pôr a culpa na pessoa, não é dizer que ela está errada. É dizer que se ela fizer de outra maneira, eu fico mais feliz, sabe? Então, isso abre o diálogo e às vezes, né? Por exemplo, esse diálogo eu fiz por algumas vezes, pronto, não adianta fazer. Então, beleza, é uma coisa que eu posso fazer para agradar, vou lá e faço. Uma coisa que eu não, às vezes eu não posso fazer, né? Porque às vezes é isso. Aí eu falei assim, ó, é a última vez que eu faço isso. É a última vez que eu mudo esse vaso de lugar. É pesado? Ou troca para um vaso melhor, essa é a última vez. Pronto. É porque às vezes chega no nosso limite, sabe? A comunicação eficaz, a comunicação eficiente, e aí, que essa é uma estratégia que eu uso. Isso eu não vou fazer mais de novo. Então pensa, é isso que você quer? É. Depois você vai construir. E eu não ajudo, e depois, quando eu digo que eu não vou fazer, daí eu não faço mesmo. Às vezes eu mudo por conta de um pedido, né? Pois é, tá bom, vou fazer mais uma vez, sabe? Então, a linguagem da conciliação e do conflito é essa maneira de conversar em que eu não acuso, é o que eu chamo a responsabilidade para mim. E quando eu faço uma comunicação, o que que eu quero com aquela comunicação? Eu quero ofender? Eu quero humilhar? Eu quero mostrar quem estava com a razão? Eu quero ser generoso? Eu quero preservar uma boa relação? Isso é importante você saber o que você quer. Porque às vezes você quer é ofender mesmo. Sabe, quando você quer quebrar uma relação, você não quer mais se relacionar com aquela pessoa. E aí surge uma oportunidade de uma ofensa, aí você conscientemente, é bom quando conscientemente você fala alguma coisa que ofende para gerar aquela ruptura. Ah, teria jeito de romper de uma maneira melhor? Teria. Mas eu não estou com saco de fazer, a pessoa nem merece fazer de uma maneira mais leve. Eu quero, sabe? Mas aí você fez por opção, você fez com consciência, né? Então, quando eu sei o que eu quero daquilo, né, eu estruturo a minha linguagem, eu estruturo a minha comunicação para chegar onde eu quero. Ah, eu quero ser generoso. Eu quero ser generoso. Então, às vezes, é você ficar ouvindo a pessoa contar uma história lá, um jeito, tá bom, eu quero ser generoso. Eu quero preservar uma boa relação. Então, tá bom, eu vou. Eu podia ofender, eu podia brigar, eu podia mostrar quem está com a razão, mas eu quero preservar uma boa relação. Então, para preservar uma boa relação, às vezes é a gente abrir mão da razão, sabe? E claro, isso tudo, né, Pri, é balanceado quando vale a pena, né? É, é, o fator mais relevante é fazer com consciência. Ajo com as outras pessoas como gostaria que agissem comigo, esse é um outro parâmetro. Como eu gostaria que as pessoas dissessem para mim quando eu estou errado, quando eu cometo um erro, né? Então, isso é um padrão, porque para você isso é relevante, né? Você quer como você age com as pessoas, isso para você lá, lembra das perguntas, né? É um fator relevante. Então, como que eu gostaria que as pessoas agissem comigo? Eu vou agir, né? De uma maneira, claro que sempre tem que considerar o perfil com quem você se comunica. O perfil é relevante. Eu quero ser generoso. Às vezes, eu, quando estou resolvendo o problema, uma pessoa quer ser generosa comigo, vai direto para o assunto. Eu já digo o que está precisando, o que não está funcionando, o que precisa fazer, sabe? Quando a pessoa começa a dar uma volta, para mim, aquilo eu digo, putz, e às vezes a gente não pode interromper, porque a comunicação eficiente, às vezes você precisa esperar que a pessoa chegue no ponto dela, porque para você é um exercício de paciência, mas para ela é importante. Ela quer justificar,
ela quer dizer, ela quer argumentar, e quer argumentar antes de dizer o que, né, faz o argumento, né? Para mim, diga logo e depois, se for o caso, argumenta, né? Mas, então, é isso, né? Eu agir conforme, né, as pessoas. Eu gostaria que as pessoas fossem generosas, eu gostaria que as pessoas fossem tolerantes, né? Esses valores, aí eu vou aplicar na comunicação. Às vezes, ser generoso é direto ao ponto, às vezes, ser generoso para uma pessoa que tem autoestima baixa, que é toda melindrosa, você diz, ah, não, sabe como é que é? A gente precisa fazer uma coisa que agrada a todo mundo, então a gente precisa ter paciência, a gente precisa ser compreensivo, a gente, sabe? Mas o que está por trás? Ah, para eu ser generoso com essa pessoa, eu tenho que fazer desse jeito. Para eu ser generoso com essa outra pessoa, eu tenho que fazer de um jeito diferente. Aí, outro valor importante da comunicação eficaz é um momento. Não dá para comunicar uma coisa dura quando a pessoa está mal, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa está estressada, quando a pessoa está angustiada, né? Eu tenho que dar uma notícia ruim, se eu tenho que dar uma notícia ruim, eu tenho que esperar um ponto, um momento em que aquela pessoa esteja bem, ela esteja mais centrada, né? É, Às vezes não tem essa possibilidade. Às vezes eu tenho que dar uma notícia na hora, né? Especialmente quando coisas que estão acontecendo ao vivo, nesse momento, que dependem de solução rápida e tudo, né? Aí eu, às vezes, eu não posso esperar o momento do outro. Mas nas relações afetivas, né, com cônjuge, com pai, com mãe, com filho, com amigo, normalmente a gente tem a oportunidade de esperar. E quando você espera o outro estar bem, você tem ganhos aí, né, porque você evita conflitos. Quais os momentos que ele ouve e quais os que ele não ouve. Então aí você começa a olhar pessoa para pessoa. Ah, se a pessoa tá nessa correria, ela não consegue ouvir, né? Imagine, eu quando estou corrido, eu não gosto que as pessoas me digam coisas que eu tenho que fazer. É assim, coisas que eu tenho que prestar atenção, né? Porque para mim, se eu estou na correria fazendo uma série de coisas, espere. Às vezes não tem jeito, a pessoa quer comunicar naquele horário, né? Porque ela não tem essa compreensão. Mas a gente que tem a compreensão, em que momento ela está mais receptiva para ouvir esse tipo de ideia? Às vezes eu quero conversar uma coisa com a Thaís, às vezes eu demoro 3, 4 dias, porque eu sei os momentos em que ela ouve melhor. Eu sei os momentos, e quando eu começo a conversa, às vezes se eu erro o momento, né? Aí eu paro. Mas tá bom, sabe? Não foi um momento adequado. Aí, ah, não, mas você não ia falar algo mais, alguma coisa? Eu digo, não, vamos conversar em outro momento, né? Respeito, então é o respeito o momento do outro, né? A vibe, o fluxo, né? O, o, a estrutura. Comunico no momento oportuno. E claro que sempre com essas considerações, nem sempre é possível esperar, mas for sendo possível, né, encontre. E como que eu descubro isso? Observando cada um, né? Aquelas pessoas que a gente tem uma convivência mais profunda, a gente já lembra, né? Mas mesmo assim, eu começo a observar para ver como que o outro se comporta, como que o outro reage, né? Qual o humor.
em que momento aquilo é frutífero, para comunicar tanto coisas boas como coisas não boas, mas as coisas boas geralmente não têm repercussão, dá para comunicar em qualquer hora. Mas às vezes você comunicar uma notícia boa num momento de júbilo, num momento que está tudo, aquela notícia boa ganha corpo, de enlevo, de parceria, né? Então às vezes vale a pena esperar também. Utilizo atitudes agressivas ao comunicar. Atitudes pode ser gestos, né? Pode ser tom de voz, pode ser postura facial, né? Tô bravo ali. Né? Então, quando a gente vai comunicar, é claro que se a pessoa tem o hábito de comunicar com agressividade, precisa treinar. Que é, eu vou comunicar alguma coisa, então eu primeiro olho para mim para eu tirar toda a estrutura agressiva. Então, eu baixo o tom de voz, eu faço uma expressão de paz, sabe? É. Se eu tô. Dizem que o Patton, aquele general norte-americano da Segunda Guerra, ele treinava no espelho, quando ele ia comunicar para a tropa, ele treinava é, cara de guerra. Né? Ele foi um grande general, né? Então ele fazia a expressão que motivava a tropa, né? Ele era um grande motivador. Então, é isso. É você treinar, se você não se percebe, né? É treinar a expressão de serena, tom de voz, gesto, postura corporal, para que você, né? Porque muito da comunicação ela não é, especialmente a comunicação intensa, ela não é o que se fala, né? E a gente tem essa leitura. Uma pessoa que você gosta, você sabe quando ela está nervosa, você sabe quando ela está triste, você sabe quando ela está agressiva, você sabe quando ela está brava. Então, assim, é, quando a pessoa vem com aquela cara, né? E preciso conversar com você. Você diz, ixi, a coisa, sabe? É isso. Isso é quando a gente vai comunicar. Não posso chegar com aquela cara e preciso conversar com você, né? Quer dizer, essa comunicação, ela não é positiva, porque a pessoa já se arma. Então, é, vamos supor que você vai conversar com essa namorada, né? Uma coisa difícil. Aí você vê que ela tá bem, aí você chega e abraça, querida, é, quero conversar com você, tá bom? Sabe? Com aquela expressão, às vezes a pessoa acha até que é uma coisa boa, né? Aí você vai, né? Entendeu? Utiliza atitudes agressivas, linguagem gestual, palavras, linguagem corporal, generosidade, né? Querer contribuir. Então é isso, né? Você faz tira de você. E aí, quando eu chego agressivo, a tendência é a pessoa se armar. E quando eu chego leve, vou por uma comunicação, tipo assim, chego com essa expressão, querida, eu queria conversar com você. Você sabe aquela coisa que você fez e que não me deixou triste. Eu sei que você não quis me deixar triste. Eu sei que o seu coração é bom, que você fez com as melhores, com intenções boas, você queria me agradar, mas me deixou triste, sabe? É outra postura da pessoa, né? Ah, você já fala para a pessoa que ela fez por bem, que ela queria ajudar,
que ela queria agradar você, que ela queria fazer de uma. Aí a linguagem, né, de cada um. Você queria fazer certo, você queria fazer da maneira correta, você queria fazer, me deixar feliz e coisa, mas não me deixou, sabe? Então você vai combinando os elementos. E aí, claro, quero que o outro entenda, porque muito da nossa comunicação em momentos tensos, é a gente extravasar a nossa raiva, extravasar a nossa frustração. Às vezes a pessoa fez uma coisa que deixou a gente triste, e aí você faz uma coisa para revidar. Ah, você faz sempre desse jeito, né? Você não quer comunicar. Você não quer que o outro entenda que você está triste. Você quer devolver a tristeza. Tá bom? A pessoa me deixou triste, eu vou deixar ela também. Aí você cutuca na ferida, né? Aí você faz de um jeito que é para doer. Por isso, lá em cima, né? Que eu quero com aquela comunicação? Eu quero ofender, eu quero humilhar, eu quero agredir, eu quero que a pessoa sinta a dor que eu estou sentindo, ela fez algo, eu estou sentindo uma dor e agora eu quero que ela sinta essa mesma dor para ela ver como é bom, sabe? E aí, é, e aí, claro, eu quero que o outro entenda ou não. Consigo lidar com a frustração de não conseguir comunicar? Então, uma coisa é assim. Às vezes você comunica de um jeito, a pessoa não. Às vezes eu comunico de um jeito e não dá certo. Porque às vezes o problema não é comunicação. A pessoa não concorda. Aí um dia eu estava fazendo um curso sobre comunicação não violenta. E a pessoa estava dizendo mais ou menos essa aqui, e aí a professora disse, não. Porque se você não comunicar de forma não violenta, a pessoa vai compreender. Aí eu quis provocar, né? Quis provocar propositadamente para entender o que ela chamava de comunicação não violenta. Eu digo, mas quando um cara de Israel diz para um cara lá do Hamas, né? Não importa como ele diga, porque ali é uma diferença de visão de mundo. O que um faz, o outro acha que é agressão. O que o outro faz, o um acha que é agressão. Então, daí ela desconversou, mas não quis entrar, porque aí eu entendi, porque o escopo do treinamento era mais simples. Não é a gente, como o nosso aqui, né? O escopo é mais simples, mas é para a gente entender que tem coisas que não importa como você comunica, é uma diferença de visão daquela situação. Desse tipo de que eu estava falando, né? Que a Thaís gosta de fazer coisas de novo, é uma visão. Ela acha que tem que repetir até ficar bom, não é? Então, não importa como eu comunique. Vê se tem chá quente, tá, Carol? Obrigado. Não importa o como você comunica. E aí você tem que lidar com essa frustração, sabe? Porque não adianta. Não vou comunicar. Não é uma questão de comunicação, é uma questão de eu lidar com um ponto de vista do outro que é diferente. Então aí eu entro, primeiro eu internamente lidar com isso, para que isso deixe de me frustrar, se me frustrasse, e entender ali, na verdade, que o outro pensa diferente e paciência. Não vai ter ninguém perfeito a ponto de pensar exatamente como a gente pensa, sabe? Né? Então, a gente tem, a gente tem que lidar com essas diferenças. E aí, a comunicação na diferença é que a gente precisa aperfeiçoar.
que eu uso essa estratégia. Tá bom? Isso eu vou fazer pela última vez, não vou fazer de novo. Então, pense bem como você quer, é isso mesmo, não vou fazer. Porque daí também entra, da mesma maneira que ninguém pensa igual a gente, em tudo a gente também não pensa, às vezes a gente tem as nossas opiniões. Então, quando você começa uma comunicação de você conseguir lidar com a frustração, com aquilo que o outro pensa diferente, e comunicar de uma forma que também faz o outro entender que você pensa diferente, isso eu vou fazer pela última vez, né? Eu tentei outras maneiras, mas não funcionou. Essa funcionou. Essa funcionou porque daí eu digo, na primeira vez que eu fiz isso e não fiz de novo, quando me pediu, gerou frustração. Aí eu falei, lembra que eu falei que não ia fazer? Então, na primeira vez gera frustração, na segunda gera frustração, na terceira, na quarta, até que chega um momento que a pessoa tá bom. Ah, eu entendi, né? Se eu, quando chega nesse ponto, é o ponto limite, né? E aí, se ela diz que não vai fazer de novo, ela não vai fazer de novo. Então, eu penso um pouco melhor, né? E esse dizer eu não vou fazer de novo é também uma construção, né? Nas primeiras vezes, ó. É a última vez que eu vou fazer isso aqui para você, porque eu penso dessa maneira. Eu sei que você pensa desse jeito, mas aí você vai fazer por sua conta. Não conte comigo. Aí na primeira vez que, né, faz isso, pode fazer isso para mim. Eu falei que não ia fazer. Ah, mas só mais essa vez. Eu falei que não ia fazer. Ah, mas só mais essa vez. Tá bom, eu vou fazer para você. Mas agora é a última de verdade. Então, nas primeiras vezes, eu fui com uma tolerância, e essa tolerância ela foi reduzindo até chegar. Agora eu não faço. A não ser que de repente num dia ali, né, que aí eu acabo fazendo, mas é raro. Mas também aí a Thaís entendeu, quando eu digo que eu não vou fazer de novo, ela geralmente me caiu aqui o ela geralmente não me pede de novo. E quando me pede, eu digo, eu falei para você, né? Não vou fazer. Pronto. Porque aí é menos que comunicação, porque quando existe diferença de visão de mundo, é menos problema de comunicação e mais problema de boas relações. Como a gente resolve as diferenças de opinião de tal sorte que fica bom para você e fica bom para mim, né? Não seja pesado para você, não seja pesado para mim. Claro, um pouco de peso vai ser, mas que não seja uma coisa. E por último, fico agressivo se o outro não entende ou não concorda, que é um pouco desse anterior, né? Lidar com a frustração, lidar com a agressividade quando o outro faz de maneira diferente, ou porque não concorda, mas geralmente quando não concorda, porque quando é problema de comunicação, né, nessa comunicação eficiente, resolve. Com algumas conversas, resolve. Agora, quando é uma diferença de visão de mundo, aí eu tenho que lidar para não ser agressivo e não, né, não, quando o outro não entendeu ou não concorda. Se o outro não entendeu, eu tenho que comunicar de uma maneira diferente, né? Às vezes eu comunico de um jeito, né, assim, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Me entristeceu. Aí, não adianta. E conversa uma vez, conversa. Aí você usa uma outra estratégia, né? A outra estratégia pode ser uma suposta agressiva. Porra, toda vez quantas vezes eu falei que isso me entristece? Presta atenção, sabe? Às vezes,
dependendo do perfil, você precisa de um tom de voz agressivo ou de uma postura. Porque às vezes uma postura leva a pessoa a dizer, ela só está falando de boca para fora, sabe? Então, nem sempre você ser agressivo, é ruim. Às vezes a pessoa precisa daquilo, né? Eu tinha uma funcionária que trabalhou 25 anos comigo, que quando eu não queria uma coisa, eu tinha que ser firme. Não quero que você faça mais desse jeito. Aqui, não. Desse jeito eu não quero mais. Tinha que ser meio bravo, sabe? Aí eu entendi. Quando falava assim, não, não faz desse jeito, né? Isso aqui não me faz bem, eu não gosto desse jeito. Você está trabalhando para mim, faz desse jeito que eu gosto. Não adiantava, e trabalhamos 25 anos juntos. Porque é uma pessoa boa, porque ela, quando eu falava bravo desse jeito, ela entendia que eu não queria. Quando eu falava de um jeito manso, ela não entendia como uma negativa, entendeu? Então, às vezes, você precisa ser intenso, às vezes você precisa gritar, só que você faz isso com consciência. Ó, comuniquei desse jeito não funcionou. Deixa eu experimentar gritar. Gritei, funcionou. Beleza, Pri? Beleza, é simples, mas é difícil. É simples, mas é difícil porque cada pessoa é diferente. E a Exato. gente, e é treino também da gente, né? E não O é se normal. anular, e não é se anular e querer ser também o legal o momento todo. É comunicar o sim e comunicar o não, Sim, de uma né? maneira que a Então, pessoa entenda e que gere o resultado que você quer, né? sim, sim. A questão é não generalizar, né? A gente tende a meio que, eu, né, tenho essa tendência a tratar as pessoas e os assuntos meio que padronizados, assim. Então, esse que é o lance, né? É você, de fato, observar caso a caso. Mas isso é generalização, é, é praticamente todo mundo, porque a gente diz, eu funciono desse jeito, né? Se Uhum, eu tenho um jeito direto, eu sou direto com todo mundo e coisa. Esse é o nosso comum. Mas que, aí quando a gente começa a fazer essas diferenças, o resultado muda. E quando a gente quer bons resultados, por exemplo, um relacionamento afetivo, a gente quer um relacionamento gostoso, né? A gente quer se dar bem com a pessoa que a gente ama. Um relacionamento do trabalho, a gente quer que a coisa bombe, né? Que ou no seu caso, né? Que as casas fiquem cheias, lotadas, que os shows, uhum, né? Então, uhum, aí eu abro mão do meu ego, né? O que que eu preciso fazer para que a pessoa entregue o que eu quero? Culpa minha, né? Eu não entendi direito. Me fala aí de novo, sabe? Foi uhum, isso, sabe? E aí você, na verdade, você está no comando, né? Você tá. E as pessoas. E se comanda muito. O marketing é isso, né? O marketing você faz com que a pessoa dê os passos que você quer que ela dê e vai lá e compra o seu produto. Quando a pessoa. sim, exatamente. Mas é isso. Eu vou interromper aqui a gravação.